Esse vídeo aqui não é um clickbait, tá? Mas eu não vou falar só de The Mandalorian, beleza? The Mandalorian, principalmente, é um dos principais agentes atuais de Star Wars, do universo expandido, na verdade, que está aumentando o impacto da Primeira Ordem lá nos filmes 7, 8 e 9. Mas assim, não é só The Mandalorian que tá fazendo isso, está fazendo isso desde a primeira temporada, inclusive, mas eu acho que o que aconteceu no terceiro episódio da terceira temporada abre um precedente aí pra gente conversar sobre esse aumento, né? Como que o universo expandido está aumentando o impacto, principalmente dos filmes 7 e 8, filme 9 também, mas a gente não vai falar nisso nesse vídeo. Enfim, deixa eu falar que esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, eu vou precisar dar várias voltas, então, mano, sei lá, fica confortável aí. E também eu vou precisar entrar em spoilers de The Mandalorian, então prossiga por sua conta e risco. Eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues. Se você não conhecia o canal, conheceu agora e achar o vídeo interessante em qualquer momento, deixa um like, se inscreve e bora conversar sobre a Primeira Ordem. Na verdade, sobre como o universo expandido tá aumentando o impacto da luta entre Primeira Ordem e Resistência, e também como o universo expandido tá mostrando que a Nova República meio que deixou a Primeira Ordem se proliferar, até aquilo que a gente viu lá no filme 7, quando a Primeira Ordem destrói o setor Osnian, e lá tem o Senado com a base Starkiller. Vamos lá, vai ficar meio longo, mas vamos começar. Principalmente vamos usar The Mandalorian, episódio 3 da terceira temporada. Beleza, no terceiro episódio da terceira temporada, chamado de O Convertido, nós vimos movimentações estranhas envolvendo ex-imperiais entrando na República, na Nova República no caso, tanto no processo de anistia, como também num possível processo de queima de arquivo, porque eu acho que é isso que aconteceu no final do episódio, quando a Ellie fritou a mente do Dr. Pershing, ela tá apagando a mente dele pra ele não falar sobre os projetos de clonagem do Imperador que ele tá trabalhando desde sempre. Inclusive, deixa eu deixar mais um negócio claro. Eu falei que esse vídeo vai ser longo, né? Nesse vídeo aqui eu quero falar mais sobre a Primeira Ordem do que sobre clonagem, sobre Palpatine clone do filme 9. Então, isso vai ficar para um outro vídeo. Vamos falar sobre a Primeira Ordem como organização, principalmente como organização que confronta a Nova República, tá? Porque The Mandalorian fala muito sobre as duas coisas. Não só sobre o Mandaloriano e o Groguinho, como também sobre os remanescentes imperiais e também o começo do processo de clonagem dos corpos do Palpatine, né? As experiências do Palpatine que vão dar origem ao Snoke e também ao pai da Rey. Mas esse não é o tema do vídeo, clonagem vai ficar para outro vídeo. Definitivamente eu não consegui ficar sem boné. Tá? Vamos continuar. E antes, deixa eu explicar uma coisa também. Eu sei que vai estar todo mundo aí comentando: a Disney tá tentando limpar a bagunça que ela fez nos filmes 7, 8 e 9. Sim e não. Por quê? Essa parada de voltar no tempo e fazer novas coisas, novas obras para aumentar o impacto dos filmes é uma coisa que tá intrínseca a Star Wars desde sempre. Vamos lembrar a trilogia original. A gente escuta o Obi-Wan falando pro Luke sobre os Guardiões da Paz, os Cavaleiros Jedi que foram mortos pelo Sith. Beleza, é uma frase que tem impacto, mas a gente não viu isso acontecendo. Aí vem a trilogia Prequels e mostra que não só a República estava toda em frangalhos, como a Ordem Jedi estava corrompida. Então, quando dá a Ordem 66, a gente fala, mano, olha o impacto disso, tipo, a Ordem Jedi cavou a própria cova, o Palpatine foi mergulhando na República, criou o Império, entendeu? Aumenta o impacto da trilogia original. Também, né, a infância de Vader e tudo mais. Ainda falando sobre trilogia Prequels, quando a gente assiste A Vingança do Sith, tem lá, executem a Ordem 66. A gente sabe que os clones vão trair os Jedi. Só que, bom, a gente fica mais impactado pela morte dos Jedi do que pela traição dos clones. Afinal, em Ataque dos Clones eles aparecem muito pouco, e na Vingança do Sith também ali como minions, como troopers mesmo. Aí, a Lucasfilm cria, isso eu tô falando tudo antes Disney, né? Antes da era Disney. A Lucasfilm Animation vai lá e faz Clone Wars e faz a gente se apegar com os clones de maneira absurda. Então, quando a gente vê os clones sendo controlados, o impacto fica maior. Você fala, putz, os clones eram tão gente boas, parça dos Jedi. Entende? É normal isso dentro de Star Wars. Aí agora sim, uma coisa eu concordo, por isso que eu falei sim ou não. Eles estão tentando limpar um pouco a barra da Ascensão Skywalker, mostrando ali os processos de clonagem do Palpatine e tudo mais. O que eu gosto dessa história, não gosto da Ascensão Skywalker, mas eu gosto da história meio conspiração, clonagem e tal. Enfim, vida que segue, é só tô tentando explicar, porque eu sei que muitos comentários que vão surgir vão ser falando sobre isso. Enfim, vamos para o primeiro passo. Desde o começo de The Mandalorian, eles estão trabalhando essa questão de que a organização
organização e a ameaça da Primeira Ordem foi sempre muito bem orquestrada pelo Palpatine, seja falando de remanescentes imperiais ou pela República trazendo ex-imperiais, por exemplo. Vale lembrar que The Mandalorian começa 5 anos depois do Retorno de Jedi, ou seja, o Império acabou há 4 anos. Guarda essa informação, a gente já vai discutir sobre isso. The Mandalorian se passa majoritariamente na orla exterior, nos planetas mais afastados dos planetas ricos e importantes. E desde o começo da série a gente viu que os remanescentes imperiais estavam na orla exterior, né? O cliente lá em Nevarro, o Moff Gideon também, a treta do Moff Gideon com o Mandalore. Historicamente, em Star Wars, a orla exterior sempre ficou uma coisa meio não olhada, não vigiada pelo governo vigente, seja a República, seja o Império e até a Nova República. Como eles eram muitos planetas, afastados dos planetas importantes, longe de tudo, o governo, independente de qual seja, deixava meio que rolar. Vamos lembrar sempre que no Ameaça Fantasma, no período da República, a moeda da República não era aceita em Tatooine e o Anakin e a mãe dele eram literalmente escravos. E agora, se a gente pensa que a Nova República tinha o papel de limpar a zoeira que o Império fez, né? O Império subjugou um monte de gente, matou planetas inteiros, escravizou uma galera. A Nova República tinha que organizar tudo isso. Se os caras já, historicamente, não olham para a orla exterior, agora que eles estão criando um novo governo quase do zero, só piora a situação, né? Então a orla exterior ficou meio que a Deus dará. Pra gente entender melhor esse confronto, vamos olhar pro primeiro ano da Nova República. É importante. Na trilogia de livros Marcas da Guerra, a gente acompanha a luta final com o Império. Claro, o Imperador morre, com muitas aspas, lá na Batalha de Endor. O Vader pega o Palpatine e joga lá no reator da Segunda Estrela da Morte. Beleza, morreu, com muitas aspas. Mas o Imperador morreu. Estamos falando que o Império é um grande governo, ou seja, não foi o fim do Império, foi o fim do Imperador, do líder. Só que vários imperiais estavam por aí. Então na trilogia Marcas da Guerra a gente acompanha um ano da Nova República contra os remanescentes imperiais, chegando até a Batalha de Jakku. A Batalha de Jakku acontece um ano depois da Batalha de Endor, e foi lá que a Nova República, antiga Aliança Rebelde, ganhou do Império de vez. Por isso que, por exemplo, a Rey, lá no filme 7, dorme num AT-AT, porque rolou uma batalha gigantesca nas areias de Jakku. Nesse um ano, os civis da galáxia se viraram contra os remanescentes imperiais. Senhores do crime, galera que era ex-imperial e fechou o setor, também tentaram se estabelecer. Eu sempre uso esse exemplo do livro Dívida de Honra, que é o livro amarelo do Marcas da Guerra, onde o Moff, que governava Kashyyyk, não é só ele, nos jogos também, no Uprising também tem um cara que faz isso, mas basicamente é o imperial que governa um setor, o Palpatine morre, ele fecha o setor e fala, mano, agora eu vou ser o imperador aqui. E ainda tem outro fator, alguns remanescentes imperiais tentaram se reestruturar, né? Vamos reunir todo mundo que quer manter o império, vamos tentar eleger um novo imperador, sei lá, botar alguém no poder, mas então tinham essas várias frentes, remanescentes imperiais malucos, remanescentes imperiais se tornaram senhores do crime e remanescentes imperiais que queriam manter o império, tudo isso no primeiro ano, tá? A líder da Aliança Rebelde, Mon Mothma, se torna a primeira chanceler eleita e começa a fazer várias mudanças, tanto militar quanto mudanças mais, não que militar não seja político, mas mais voltadas para viés político mesmo, acho que dá pra entender assim. Por exemplo, desde o começo da Nova República, a Mon Mothma abre a possibilidade de imperiais se renderem e se integrarem à Nova República, como a gente viu em The Mandalorian, por exemplo, com o programa de anistia, mas tem mais aí. Existiam planetas inteiros que gostariam de continuar com o Império, né? Planetas que eram a favor do Império. Ela começa a abrir um diálogo para esses caras se integrarem à Nova República. Pô, se rende e entra pra República, tipo, larga essa parada de Império e entra pro governo aqui com a gente. E ainda existiam planetas que não queriam entrar na Nova República. Eu sou um planeta que, mano, já fui parte da República, já fui Império, o Império destruiu meu planeta, eu não vou entrar nesse novo governo. Então a Nova República não tinha o mesmo tamanho da República original, não tinha os poderes que o Império tinha, a força que o Império tinha, e tentava reintegrar ex-imperiais. Se rende e vem com a gente. Isso já é uma pista muito grande do que está por vir na trilogia sequels. Mas como a gente conversou aqui, a luta contra os imperiais dura um ano. E aí na Batalha de Jakku, a República, no caso a Nova República, vai lá com tudo contra o resto dos imperiais, destrói os caras. O Mas Amedda, que era o grão-vizir do Palpatine, ele estava como líder político do Império, né, após a morte do Imperador, ele assina a rendição. Oficialmente, o Império
deixa de existir. Agora é só Nova República. Mas espera aí que tem mais uma questão nisso tudo. A Operação Cinzas. O Imperador tinha deixado tudo pronto caso ele morresse. E após a sua morte, ele manda uns droids mensageiros para almirantes e generais específicos que ativam satélites em volta de alguns planetas. Esses satélites causavam alterações climáticas pesadas. Então a gente tá falando de furacões, tsunamis, sem contar que também a Operação Cinzas envolvia os imperiais atacarem a pé mesmo, ou com naves, não só com satélites, planetas que o Palpatine tinha escolhido. Mas por que o Palpatine mandou tacar satélite, tacar gente em planetas X, assim, como por exemplo Naboo, que era o planeta natal do Palpatine, Vardos, que era um planeta totalmente fiel ao Império, sei lá, a gente vê em The Mandalorian também que eles falam que Burning Con, são planetas que, beleza, tem a sua importância, mas para que destruir esses planetas? Primeiro, ocultar provas, ocultar pessoas sumindo. Então, por que a fulana de tal sumiu, a Imperial sumiu? Ela foi morta, ela tava em, sei lá, Naboo quando atacaram Naboo, entende? É bem interessante mencionar que a Operação Cinzas, a gente vê em Marcas da Guerra e também nesse quadrinho aqui, que é o Império Despedaçado, durou meses. Isso tudo entre Endor e Jakku. Então, olha o quanto de coisa a Nova República tinha que resolver no primeiro ano. A ideia do Palpatine era justamente essa, matar o maior número de pessoas que ele conseguisse, mas, enquanto isso, ele ia levando uma galera pra orla exterior. Então, como a gente conversou aqui, cadê a fulana que treina Stormtroopers? Ela não tá na lista de imperiais presos. Ah, ela morreu no ataque de Burning Con. Mas na verdade o Palpatine mandou pegarem ela e levarem para as regiões desconhecidas. As regiões desconhecidas é aquela parte que é previamente mapeada, só que não explorada, fica além da orla exterior. Então, teoricamente, ficaria tipo orla exterior, regiões desconhecidas e depois espaço selvagem, território selvagem, como você quiser pronunciar. E aí não tem nada mapeado mesmo. Enquanto isso, ele tava passando gente para as regiões conhecidas e essa galera vai se tornar a Primeira Ordem e depois os Sith Eternos, mas vamos focar na Primeira Ordem. Se você quiser se aprofundar em toda essa treta, principalmente logo do início ali da Nova República, tem vários materiais, um pouco mais chatinho de achar no caso de livros e quadrinhos, porque são publicações um pouco mais antigas, mas eu acho que é interessante dar uma olhada. Tem HQ Império Despedaçado, o jogo Battlefront 2, o modo campanha dele, o modo campanha do Star Wars Squadrons, a trilogia de livros Marcas da Guerra, como a gente comentou aqui, o livro, e também tem mangá, se eu não me engano, o Estrelas Perdidas, da Claudia Gray. E claro, por mais que não esteja ali no primeiro ano, The Mandalorian se passa 4 anos depois do fim do Império, 5 anos do Retorno de Jedi. Acho que vale a pena dar uma olhada com esse viés, assim, eu acho que encaixa bem. Bom, agora a gente volta pra The Mandalorian, onde nós descobrimos que o Moff Gideon tem muito poder, no sentido poder imperial mesmo, números mesmo. E também agora na terceira temporada tivemos uma grande dica do que vem a seguir com a galera da Anistia. A Ellie era uma das imperiais do Moff Gideon. E no fim do episódio 3 da terceira temporada, a gente descobre que todo o plano dela era pra fritar a mente do Dr. Pershing com o Devorador de Mente, dando a entender que é queima de arquivo, pra ele não revelar os experimentos dele com clonagem. E nesse mesmo episódio, o supervisor do Pershing fala que além dos recursos e naves imperiais, a Nova República também tá desmanchando a antiga frota da Aliança Rebelde. Por quê? Porque a Mon Mothma, como primeira chanceler, ela tenta ao máximo desmilitarizar a Nova República. Ela passa então um tratado de desarmamento, que é justamente assim, vamos diminuir o nosso exército em 90%. Claro, vamos ter uma frota, a gente vai ter navinha, vai ter soldado, mas não quero que seja uma parada militarizada. Porque justamente quando o Império foi criado, eles começaram a tomar vários planetas, principalmente os planetas separatistas, que não queriam fazer parte de governo nenhum. The Bad Batch mostra bastante isso. E também o Palpatine começou a produzir nave e trazer Stormtrooper, começou a fazer uma parada muito maior do que a República no sentido militar. A Mon Mothma entra e faz o caminho inverso. A gente não quer parecer o Império, hipótese alguma. A gente precisa fazer com que as pessoas acreditem que a Nova República é diferente do Império. Então, se eles criaram um grande exército, a gente vai tirar um grande exército, e se eles tomaram planetas separatistas, a gente vai convidar esses planetas imperiais ou planetas que não querem fazer parte da Nova República para vir fazer parte. Essa metade dos 30 anos entre Retorno de Jedi e Despertar da Força, porque assim, os primeiros 10 anos, beleza, entre os livros, Estrelas Perdidas, Marcas da Guerra,
Guerra, Império Despedaçado, The Mandalorian, entra nesses primeiros 10 anos. Esses seriam os primeiros 10 anos de 30. Essa meiuca, e eu não estou ofendendo ninguém, foi totalmente sem querer, essa meiuca ainda não foi muito explorada. Depois temos os 10 anos finais, que foi um pouquinho melhor explorado nas HQs, nos livros. Acho que pra indicar, talvez, o livro Shadow of the Sith, que se passa aproximadamente 20 anos depois do Retorno de Jedi, mas ele é mais focado no pai da Rey, na questão da família da Rey antes dela ser abandonada em Jakku. Não tem muito sobre esse contexto político assim da Nova República. Ok, vamos para o terceiro passo. Lembra que líderes imperiais, planetas inteiros imperiais, soldados imperiais entraram na Nova República, certo? Com o passar dos anos, esses caras foram se expandindo dentro da Nova República. A Primeira Ordem já estava nas regiões conhecidas, já existia. E esses caras estavam, grande parte, a gente não sabe o número, obviamente, mas grande parte já estavam junto com a Primeira Ordem. Então existiam governadores, senadores, gente influente da Nova República que já estava se comunicando e já estava trabalhando para a Primeira Ordem. Porque muitos desses caras eram ex-imperiais que foram colocados lá dentro. Então durante todos esses anos eles começam a ganhar poder, ganhar espaço e a propositalmente rachar o Senado. No livro Leia, Legado de Sangue, que se passa pouquinho antes ali do Despertar da Força, mais ou menos uns 5 anos antes do Despertar da Força, a Leia tá como senadora dos sobreviventes de Alderaan, os novos alderanianos, e ela fala que o Senado rachou em dois, entre os centristas e os populistas, uma galera que queria que a Nova República fosse mais firme com o poder e outra galera que queria dividir mais o poder entre os sistemas, e por causa dessa rachadura, a Nova República não conseguia mais decidir nada. Com o passar dos anos, a situação do Senado da Nova República se tornou quase insustentável, tanto que nesse mesmo livro, Leia, Legado de Sangue, a Leia vai numa missão, tromba sem querer com os milicianos e identifica eles como um grupo de ex-imperiais organizados, ou seja, descobre ali que tem um esquema com a Primeira Ordem, leva isso pra Nova República e fala, gente, tem os imperiais nas regiões conhecidas e na orla exterior, eles estão se armando, estão se organizando. Mas como o Senado estava infiltrado com um monte de gente da Primeira Ordem, eles não acreditam. Eles falam, beleza, pode ter realmente grupos de ex-imperiais aí, mas eles são só fanáticos baderneiros. Então a Leia tentou avisar os caras, e como o Senado já estava tomado, eles conseguiram meio que fingir que não era nada. Nesse momento, a Leia tá tentando o cargo para se tornar uma chanceler, só que os opositores dela expõem que ela é filha do Vader. E aí, bom, ninguém vota nela mesmo, ela é escorraçada, então os caras não acreditam nela mesmo. Como eu falei, esses últimos 10 anos até chegar no Despertar da Força já foi um pouquinho melhor explorado no livro Leia, Legado de Sangue, e também nas HQs do Paul Dameron, que saiu aqui no Brasil em 3 encadernados. A HQ começa um pouquinho antes do Despertar da Força, vai até os Últimos Jedi, passa um pouquinho dos Últimos Jedi, mas a Leia e o Paul falam muito sobre esses últimos 10 anos. E principalmente por causa dessa descrença que a Nova República tem para com a Leia avisando, a Primeira Ordem tá chegando e tudo mais, a Leia se separa da Nova República e cria a Resistência. O grupo, a Resistência, é um grupo separado da Nova República. A Leia monta com os amigos dela, com a galera que apoia ela. E o que ela faz? Com a Resistência, ela começa a bater de frente com a Primeira Ordem, causando quase uma guerra fria, porque a Nova República e a Primeira Ordem não estão batendo de frente direito. É a Primeira Ordem contra a Resistência que está tentando manter a Primeira Ordem afastada na orla exterior, enquanto a Nova República não está fazendo nada. Inclusive, com as mexidas bruscas que a Lucasfilm fez no filme 9, Ascensão Skywalker, né? Tipo, diminuindo a Primeira Ordem, trazendo os Sith Eternos, trazendo o Palpatine de volta, a explicação oficial para a criação da Primeira Ordem era justamente essa. O Palpatine criou a Primeira Ordem justamente para ela se infiltrar na Nova República, se possível destruí-la, para quando a frota dele ficasse pronta, ele tomasse a galáxia de vez com os Sith Eternos. Então a Primeira Ordem seria um braço da frente dos Sith Eternos. Não gosto dessa explicação, mas dada a bagunça que ficou a lore na Ascensão Skywalker, eu acho que a explicação é a melhor possível. Claro, tem a questão do Kylo Ren, que ele queria preparar o Kylo Ren como seu próximo aprendiz. Então ele precisava que o Kylo Ren matasse o Snoke, por exemplo, para realmente se aprofundar no lado sombrio. Matou o pai, matou a mãe, matou o mestre, e aí o Palpatine, beleza, tá pronto pra virar Sith. Só repassando então os passos, porque vai que ficou confuso porque eu falei bastante. Primeiro passo, Nova República lutando contra remanescentes imperiais, acolhe muito desses caras, se desmilitariza e começa a deixar a orla exterior lá.
Tipo, não vamos olhar muito pra esses caras porque a gente tem mais o que fazer? Os remanescentes imperiais, então, que são nas regiões conhecidas, continuam aumentando suas fileiras com a Primeira Ordem. Remanescentes imperiais na orla exterior estão caçando Grogu, fazendo parada de clonagem, existindo ainda na orla exterior. E os que já estavam infiltrados dentro da Nova República começam a ganhar espaço, começam a ganhar poder, começam a apagar os seus rastros. Depois, senadores, governadores começam a causar discórdia dentro da Nova República. A Primeira Ordem continua se fortalecendo nas regiões conhecidas, e depois, com a Nova República totalmente em desacordo, Leia se separa e tenta bater de frente com a Primeira Ordem, mas é tarde demais que a Primeira Ordem lança a base Starkiller poucos anos depois, destruindo a Nova República. Eu acho que a gente pode deixar assim. Ufa, falei bastante. É um tema que a gente conversa bastante aqui no canal, mas é legal ver, principalmente The Mandalorian, fez agora nessa última semana, esse vídeo tá saindo na semana que saiu o terceiro episódio da terceira temporada, como eles estão aumentando esse impacto e dando rosto mesmo, a gente tá vendo os caras crescendo dentro da Nova República, que foi o que o Palpatine fez no final das contas com a Velha República, né? Ele entrou como senador, foi expandindo ali seu poder, sua influência, depois se tornou chanceler e depois deu o golpe ali, criou o Império. Basicamente ele fez isso agora com os novos remanescentes imperiais, que depois se tornaram Primeira Ordem. Cara, se você achou esse vídeo pelo menos interessante, por favor, deixa um like, tá? Fortalece muito, muito meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição meu link de afiliado lá na Amazon, tá? Dá uma olhada lá, se for comprar alguma coisa na Amazon, entra pelo meu link, compra lá o que você quiser comprar. Vê uma porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal e não altere em nada o preço do que você estiver comprando. Também considere se tornar membro, que por R$5 você me ajuda a manter o canal financeiramente. E é nóis. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Muito obrigado mesmo por ter ouvido até agora, falei 2 vezes, porque realmente muito obrigado, porque talvez vocês achem esse tipo de assunto muito boring, então você que ficou até o final, valeu mesmo. É isso então, me despeço, valeu e tchau!